Esse vídeo tem como objetivo mostrar algumas características das placas de fósforo dos sistemas digitais disponíveis na Faculdade de Odontologia da UFPEL, como também comentar sobre como é feita a técnica radiográfica utilizando placas de fósforo em substituição a filmes radiográficos e mais alguns conceitos. Então, para darmos início a esse conteúdo, é importante a gente frisar que as informações que nós vamos dar aqui servem para quando as imagens radiográficas foram adquiridas com placas de fósforo dos sistemas digitais semidireto Eagle PS da Biatlante ou do sistema digital VistaScan Plus da Dur Dental, que são os dois sistemas que a faculdade apresenta. Ambos os sistemas apresentam placas de fósforo que são muito sensíveis a qualquer dano físico e precisam ser substituídas periodicamente. Os fabricantes desses sistemas colocam nos manuais que essas placas podem ser irradiadas por cerca de 2.000 vezes, mas é observado que quanto mais essas placas são cuidadas, quanto mais nós tomamos cuidado com elas e não dobramos, não pressionamos com força e não as arranhamos, elas podem ter uma longa vida útil. Então, qualquer tipo de dano sofrido a essa placa pode aparecer o resultado na imagem radiográfica. E esses danos vão ser permanentes nessa placa, necessitando então de uma substituição futura. As placas serão armazenadas junto aos técnicos de radiologia ou junto à equipe técnica da farmacinha. Elas serão armazenadas em local seco e escuro e sempre deverão estar armazenadas dentro das suas capas de proteção, com o seu tamanho correto, ou seja, as placas número 2 serão armazenadas dentro das capas que têm tamanho número 2, a capa número 0, da mesma forma, dentro da sua capa em tamanho menor. Esses receptores, essas placas, elas não podem ficar expostas à luz solar ou à luz visível sem proteção, caso contrário, formarão imagens indesejáveis. Em hipótese alguma, qualquer placa de fósforo, independente do sistema, podem ser autoclavadas, elas nunca podem ser limpas com água ou imersas em água, não podem ser limpas com álcool de nenhum tipo, 70%, 90% ou álcool de limpeza, e também não podem ser friccionadas com papel ou algum lenço umedecido. Elas também nunca podem ser imersas em nenhum tipo de líquido de processamento. A placa de fósforo tem o seu sistema de origem. Então, as placas do sistema Eagle PS serão lidas no sistema Eagle PS. As placas do sistema Dur serão lidas no sistema Dur, o sistema VistaScan. Para saber qual placa está sendo utilizada, nós vamos olhar o seu nome, né, a sua marca comercial, na parte inativa da placa. Falando em placa e em face ativa ou inativa, é bom nós relembrarmos que as placas de fósforo, assim como os filmes radiográficos, apresentam faces de exposição. A face de exposição da placa é chamada face ativa. É aquela face da placa que é azul e é lisa, não tem nenhum tipo de rugosidade e não tem escrita também. Ela apresenta uma pequena marca no canto da placa que simboliza o picote, que deve ficar sempre voltado para a coroa ou para a borracha do posicionador. Essa face azul da placa é aquela que fica em contato com a parte escura da capa de proteção da placa. Já a face nativa é aquela contrária à exposição, é o lado preto da placa. Nessa parte nós vemos que nós enxergamos o número da placa, ou 0 ou 2, 0 é a placa infantil, 2 é a placa adulto,
Nós também vemos uma marca do picote nessa face e nós vemos a marca comercial do sistema digital. Essa face preta da placa fica voltada para a face transparente da capa de proteção. Anteriormente, as placas de fósforo estarão sempre armazenadas no interior da capa de proteção. Essa capa não tem como intenção o controle de infecção, e sim a proteção da capa contra luminosidade, riscos ou arranhões, ou sujeira. Então, essa placa ela não é descartável. O que é descartável é o sacolé que nós vamos usar como barreira de proteção ou o saco 8x12 para o caso de posicionadores. Para saber se a placa está armazenada de forma correta no interior da capa, basta que a gente procure o lado transparente da capa e observe que ali nós estamos enxergando o lado inativo dessa placa. Como é que nós sabemos que é o lado inativo? Observando a marca comercial, o número da placa, que nos indica o tamanho dela, e o picote da placa.